Então, pessoal, continuando a nossa oficina de empreendedorismo, retomando no último slide que nós tínhamos parado na aula anterior, onde o Peter Drucker fala que as atividades que ocupam o lugar central da organização não são mais aquelas que visam produzir ou distribuir objetos, mas aquelas que produzem e distribuem informação. Ah, professor, mas continua o pessoal vendendo coisas físicas? Claro, só que não é mais só a coisa física. Você vai comprar uma geladeira, uma televisão, qualquer desses eletrodomésticos, móveis, etc. e tal, você já vira a quantidade de informação que vem junto? Nos processos de e-commerce, como é detalhado, como tem informação, e isso ganha da loja física, entre aspas. Por quê? Porque o vendedor não vai ter tudo aquilo ali na cabeça. E outra coisa, nós temos também, junto com o produto, está sendo vendido serviços. Não sei se vocês já viram. A garantia estendida, um seguro que vai lá e conserta o equipamento, vende já a instalação embutida. Então, por exemplo, eu comprei um ar-condicionado da Americanas e tinha lá já, você já pode comprar com a instalação. Era muito mais barato, né? Você comprava e a autorizada que ia fazer. Por que as fábricas começaram a fazer isso? Porque elas viram que se eu agrego informação e se eu facilito a vida do cliente, ele tende a voltar a comprar da mesma marca. E daí não era questão, porque é nesta loja ou naquela loja. Era aquela marca de ar-condicionados que facilitava também para eles não terem problemas. Porque se fosse uma pessoa inexperiente, sem conhecimento, iria possivelmente instalar o equipamento de forma errada e esse equipamento ele viria a dar problema. Não é? Exato. E aí eu já tive casos, a gente teve que remanejar o ar-condicionado, porque a minha esposa trocou de uma sala para outra sala comercial, né? Para uma casa agora, né? Já faz uns 3 anos. E aí na troca, chamei a mesma assistência técnica, que continuava sendo habilitada daquela marca, e a pessoa chegou e disse, olha, precisa dar uma carga assim, 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 sabe? Porque tu deve estar com problema de que o ar-condicionado não está sendo tão eficiente. Ela disse, olha, tu tens razão, porque lá na outra sala era bem menor e ele não refrigerava bem, né? E aqui é maior, vai precisar mais. Talvez colocar um maior. Ela disse, não, só abasteceu, passou a informação, quanto tinha que fazer, quanto tempo tinha que dar manutenção, e o aparelho funcionou maravilhosamente bem. Bom, mas o que é conhecimento? Tá? Então, nós que somos pessoal da informática sabe bem o que é dado. Eu fui lá, criei um atributo no banco de dados. Tá? Então eu tenho o quê? O dado normalmente ele é isolado, independe do contexto, são fatos, e aí são símbolos, mas que símbolos, professor? Números, textos e até mesmo imagens, cujos bancos de dados eles estão permitindo você armazenar imagens junto. Né? Antes você tinha que fazer microfilmagem, guardar os documentos físicos daquelas fichinhas microfilmadas, né? Hoje nós temos já a gestão eletrônica de documentos, onde você consegue acessar todos os documentos, inclusive, não sei se vocês já viram no próprio Cigal, alguém aqui já teve que assinar algum contrato de estágio, ou bolsa, etc e tal, tu já faz tudo direto no sistema. Né? Tem alguns itens ainda que nós temos que melhorar o processo, que ainda tu tem que entregar em papel, escaneado, etc e tal para eles. Eu já sugeri para eles, olha, aproveitem e façam a digitalização disso. Porque aí assina o professor, assina o aluno, pronto, já fica resolvido. Já que o Instituto agora passou a aceitar a assinatura dentro do sistema, o famoso CIPAC. Todos vocês têm acesso a isso. Né?
O processamento desses dados ele acontece dentro dos databases, né, os bancos de dados, e arquivos, imagens e textos, etc. e tal. A informação é quando eu começo a pegar esse dado e fazer combinação. Então, eu começo a ter um dado combinado, coloco esse dado num determinado contexto, passo a ter ele estruturado por tópicos, né? Passo a ter catálogos e diretórios. Aqui, normalmente, eu já estou utilizando o conceito de BI. Vocês já devem ter ouvido falar, que é o Business Intelligence, que ele procura correlação entre os dados, né? As principais empresas fazem isso. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A famosa Ambev, que agora tem a Ambev Tech, eles compraram a empresa que fazia o sistema deles ali em Blumenau. Eles ainda utilizam o COBOL, que é um sistema que está funcionando para a Brahma desde a década de 60. Tá? Mas o que acontece? Eles extraem esses dados, fazem o que a gente chama de limpeza e analisam todos os dados à noite. Depois das 6 até as 7 e pouco da noite, está a equipe analisando como foram as vendas que aconteceram nas distribuidoras, né? Não no cliente final, porque eles não têm essa informação, mas na distribuidora. O que vendeu, como vendeu. Misturado com como está o clima, certo? Eles escolhem para cada região qual é o comercial que eles vão apresentar. Então, por exemplo, agora a gente está com um clima mais frio. Não adianta para eles passar aquela propaganda que passaria para o Rio de Janeiro e o Nordeste do pessoal na praia. Não combina para nós. Até tu não vai ter... tem uns bem, vamos dizer assim, adeptos à cerveja clara, mas eles colocariam propagandas para cervejas mais fortes, mais escuras, para dar um ambiente mais encorpado dentro de ambientes mais fechados. Por quê? Porque vai estimular o consumo daquele tipo de bebida. E vocês podem notar em todos os supermercados agora como o preço das cervejas claras, eles tem promoção para tudo quanto é lado, porque agora eles precisam liberar o estoque. Daí não é só a Brahma, é Antártica, todas as marcas, Chincariol, que é da Kiri agora, né? E a patrocinadora do Oktoberfest. Comprou a Eisenbahn também, a própria Heineken e Kaiser, que são a dupla da Coca-Cola. E aí começa uma outra coisa, a questão da análise. Aí é o conhecimento. As máquinas conseguem gerar informação, mas eu preciso da interpretação humana para, inclusive, utilizar a inteligência artificial e modelar ela para você achar os padrões do conhecimento humano. Que aí é o quê? Baseado na interpretação, cognição e nas experiências. Então, se a gente fosse olhar uma pirâmide, vocês podem ver, aqui embaixo eu tenho os elementos dispersos, que são os dados padronizados, ou seja, a informação mais um contexto, da onde ele está. E aí eu tenho a informação e experiência que vai me dar o conhecimento, e combinado o conhecimento com a sabedoria, você passa a ter o quê? O conhecimento e a sabedoria da experiência para a tomada de decisão. Normalmente, se tu olhar também a pirâmide de decisão em qualquer organização. Então, se a gente fosse pegar aqui um exemplo clássico de sala de aula. Eu fiz a chamada. Maravilha. Eu tenho data por data, quem veio, quem não veio em uma aula. Certo? E aí o que acontece? A partir deste momento, eu só tenho dados. Quando eu começo a olhar o percentual de presenças e de ausências dos alunos, eu passo a ter informação. Não é? E o próprio aluno, pela experiência dele, ele já sabe, poxa, eu não posso mais continuar faltando naquela aula, porque aquela aula eu já estou com, 15, 20% de faltas. Mais um pouquinho, eu não chego lá. Assim como também as notas. O que acontece? Todo mundo estuda praticamente igual até chegar às primeiras notas. A partir das primeiras notas,
você toma uma decisão de quais disciplinas que você tem que estudar um pouco mais. Né? E assim dentro da organização também. Você analisa os produtos e, com base na análise dos produtos e das vendas desses produtos, você vai ter que tomar decisões. Então, por exemplo, um dos erros clássicos da Apple foi quando eles colocaram o cara que era da Pepsi Cola, o presidente, o CEO da Pepsi Cola, como CEO da Apple. Ele no começo, ele até alavancou mais as vendas, né, porque ele entendia de propaganda, etc e tal. Só que o timing do produto Macintosh e as estratégias que eles estavam utilizando, o que aconteceu? No final eles começaram a boicotar o Steve Jobs, cortar os orçamentos dele, etc e tal. E o que aconteceu? É diferente o mercado de tecnologia do resto dos mercados. Então, como eles pararam de colocar inovação, os clientes começavam a olhar, tá, mas se não tem tanta inovação, para que eu vou comprar um Apple se eu tenho um outro produto similar no mercado que está inovador mais ou menos do mesmo nível? Então, na época, eles tiraram o Steve Jobs e depois de 4 anos, com a injeção de 150 milhões de dólares do Bill Gates, né, do bolso dele, eles remodelaram a Apple de novo, colocaram o Steve Jobs como CEO, mas ele não queria saber de financeiro, não queria controlar o resto da empresa. Botaram o Tim Cook como braço direito dele para fazer esse negócio e ele ficou desenvolvendo as novidades e alavancou a Apple de tal maneira que, por exemplo, aqui, ó, se nós pegássemos aqui e colocasse aqui pegar os modelos. Sempre tem assim a evolução. Aqui, ó. Esse aqui é ótimo. Tá? Então são diferentes modelos do Macintosh. Agora, esse aqui é o ícone do retorno do Steve Jobs. Tecnologicamente, ele era um pouco mais avançado que o IBM PC da época. Só que ele tinha uma interface gráfica muito melhor e principalmente o design. Então as pessoas não compravam só ele pela tecnologia, mas eles compravam ele, como o Steve Jobs sempre dizia assim, uma moeda social para colocar em cima da mesa. E eu lembro bem, o reitor da época comprou um desse. Era coisa que ele usava um pouquinho, mas não tanto o computador na época, mas tinha na mesa dele, que era para mostrar, poxa, é um cara arrojado. Essa era a mensagem que procurava passar para as demais pessoas. Então, se a gente pegar aqui a evolução toda, esse aqui é o John Sculley, que era o presidente da Pepsi, junto do Steve Jobs, quando eles lançaram o Macintosh. Vamos ver, aí foi transformação, né? Ó. Então, tá aqui toda essa informação. E aí esse aqui é a grande transformação que ele fez. Ele voltou em 97 e em 98 lançou esse produto. Detalhe, você via as peças, os LEDs, todos ligados lá dentro, tá? Então, sabe aquele negócio que o Steve Jobs era assim, tinha que ser bonito por dentro e por fora, tá? E aí você vai vendo aqui toda a evolução, ele lançando, olha aí, ó, procurando cada vez mais. O que ele fizeram aqui? Apple lança vídeo para celebrar 30 anos. Deixa eu ver se nós temos ele.
Ah, o vídeo não está disponível. Voltamos. Mas olha a comparação de tamanho agora com o novo, ali em cima. Aqui sim. Não, lá em cima. É, esse é o novo. Pois é. Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Essa. Eu quero dois, eu quero esse aqui. Ué, ele não voltou mais para aquele que eu estava? Não, deixa eu voltar aqui nesta página, fica melhor. Ó. Então, como é que ele fez isso na década de 90, né? Porque a Microsoft chegou primeiro. Aí era iMac, ó. E ele lançou primeiro o USB. Agora, o que que aconteceu? Em 2009, Steve Jobs morreu. Ele tinha deixado dois modelinhos de celular já planejado o design. Tá? Uma das coisas que ele fazia muito era prototipação. Então, uma vez eu vi uma reportagem, ele tinha, acho que era 28 ou 29 modelos desse prototipado, o design, né? Não a parte interna. Um do ladinho do outro para daí ele escolher. Tudo combinações. E aí o Tim Cook ouviu mais os engenheiros, colocou mais memória, mais processador e mais espaço de armazenamento nos iPhone. E não mudou muito o design. O que aconteceu? Começou a cair. Aí então ele teve que achar uma equipe de designers para fazer aquele papel do Steve Jobs, que era ter o design mais arrojado. Por quê? Porque ele já conhecia a clientela. E, detalhe, não sei se vocês já ouviram falar, eu esqueci o nome do aplicativo, mas eles tinham desenvolvido um aplicativo que o fim era comercial, para você, em vez de chegar e ficar gravando o contato da outra pessoa, se a outra pessoa tem aquele aplicativo e tem no iPhone, você coloca um iPhone a menos de 20 centímetros do outro, né? Deixa ele paradinho e os dois sincronizam, trocam os cartões. Aconteceu um fato que eles não esperavam. O pessoal que saía para a balada, né, tem um iPhone novo, puf, te botava em cima da mesa e falava, eu tenho um iPhone. E começou a acontecer o seguinte, uma pessoa ficava interessada na outra pessoa, via que o iPhone estava em cima da mesa, chegava, sentava do lado e colocava ali. E aí pegava os dados, dava uma pesquisada, né, antes de levar o famoso toco, né, lá convidar a pessoa para um drink e a pessoa negar, né, você já pesquisava lá na rede social da pessoa se era comprometido, se não era comprometido, né? Então, o que aconteceu? Começa a mudar esse status. Vocês devem ter assistido também o filme Rede Social, né? Qual foi a parte mais legal do Facebook? A parte mais legal do Facebook quando ele foi lançado, ele era feio para burro, né? A gente pegar aqui, ó. O ano que eu entrei no Facebook. Ele era assim. Olha só, uma telinha azul com o nome de Facebook ainda, né? Permitia você colocar só algumas fotos, mas o que era o interessante? Era interesses da pessoa, onde a pessoa estudou, onde ela está trabalhando e principalmente a parte de relacionamentos. O pessoal queria saber se não, a pessoa está solteira, não está solteira, está procurando alguém, não está procurando alguém. Né? Então,
Essa é uma das grandes sacadas. E aí, de novo, a Microsoft e o Bill Gates estão por trás do Facebook. Tanto é que quando eu entrei, ele tinha bem aqui embaixo Microsoft Partners. Depois ele foi obrigado a fazer o quê? A retirar essa frase, porque a Microsoft tinha sido processada naquela guerra dos navegadores que eu mostrei para vocês na oficina anterior, né? E aí o Bill Gates teve que fazer uma coisa, sair da presidência da Microsoft para poder continuar tendo as ações em diferentes empresas. Então ele ficou fora como gestor do fundo de ações, deixou o Steve Ballmer como o CEO da Microsoft, mas eles investiram 240 milhões de dólares no Facebook. Salvaram, né, 10 anos antes a Apple com 150, investiram 240 e ajudaram a estruturar a empresa. Da mesma maneira, mantém o presidente da empresa ou pessoa no uma das coisas que acontece muito da empresa é sair do CEO e ir para o conselho da empresa, né, o conselho de administração, que normalmente acontece aqui nas sucessões familiares aqui da nossa região. Então, se a gente pegar Hergen, quem é o CEO da Hergen? É o Emílio Purnag. Mas quem é o presidente do conselho? É o seu Germano, que é o pai dele. Assim estava a Metalúrgica também. O seu João Stramowski era o presidente do conselho e o Luiz Antônio era o CEO. Com o falecimento do seu João Stramowski, o Luiz Antônio passou a ser presidente do conselho e contratou uma pessoa profissional para ser o CEO da empresa agora. Tanto é que eles remodelaram, né? Não é mais Metalúrgica Rio Sulense, é só Rio. Né? Vou estar organizando uma visita técnica lá e vou convidar vocês aqui da oficina, junto com alguma das turmas que a gente vai levar, que é uma empresa bem legal para você conhecer esse outro lado, não ficar só no ramo da tecnologia, mas é uma empresa que adora inovação e se você tiver ideias, eles normalmente patrocinam, aí eu te contratam, fazem um contrato de prestação de serviço para fazer as inovações. Inclusive para os funcionários lá, eles têm um programa que, se você der uma ideia e realmente tiver uma redução de custo ou um ganho para a empresa, você ganha monetariamente uma parte desse resultado. Tipo assim, aconteceu num ano tanto. Então você ganha o equivalente a um mês, por exemplo, de resultado. O conhecimento é o quê? A mistura fluida de experiências condensadas, de valores, de informação contextual, insights, que são ideias, né? Experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos colaboradores. Então, por que se fala em cultura organizacional? São os mecanismos que as empresas, né, as organizações de modo geral, têm para passar esses valores. Então, por exemplo, voltando lá naquele iMac de 98, o Steve Jobs, quando voltou em 97, ele passou pela empresa e encontrou o cara que tinha o desenho desse, não é a ideia dele, mas um desenho parecido. E aí perguntou pro designer, tá, por que você está na Apple? Não, porque a Apple é assim, não, eu quero saber por que você continua na Apple. Não, porque a Apple é sinônimo de designs, etc. Ele assim, e o pessoal te deu apoio nessa ideia? Né, isso aparece bem no filme do Jobs, te deu apoio? Ele disse não, eles acharam fora de contexto. E aí foi a aposta dele, e tanto é que, claro, a mensagem para o mercado, 150 milhões de dólares do Bill Gates, né? Mas esse lançamento, não, é porque realmente a Apple voltou a ser, como ele coloca, né? Cool, né? Legal, de novo, e não mais só uma empresa comum. Né? Quanto
Vocês viram a Microsoft sempre foi uma empresa mais reativa. Naquele vídeo que eu passei da Guerra dos Navegadores, vocês veem o seguinte: o pessoal da Microsoft dizendo, não, nós temos que combater essa nova empresa e centraram todos os esforços para conseguir ganhar a guerra dos navegadores na internet. Mas no final, a guerra não foi ganha em tecnologia. A guerra foi ganha via Steve Ballmer, que foi comprando ações da Netscape Navigator até tomar o controle acionário da empresa. Porque, claro, o Jim Clark e o Anderson lá não iriam vender as ações preferenciais deles direto, até que eles se tornarem sócios minoritários dentro da própria empresa, e aí não teve outro jeito. O que a Microsoft fez? Lançou mais um ou dois modelos do Netscape Navigator, quer ver? Vamos ver se ainda existe, né? Ó, tem ainda. Vamos ver aqui qual é a última versão que eles têm. Ó. Então é o final dele. Ah, detalhe, tá? Sabe de quem é a América Online? Do fundo de investimentos do Bill Gates. Então, aqui ele está dizendo que está encerrando tudo. Ó, na versão 9. Mais umas características. Mas o que eles fizeram? Eles levaram várias pessoas que eram da Netscape para dentro da Microsoft para melhorar o Internet Explorer, né? Que agora é esse aqui, o Edge. Ainda não consigo. Hã? Ainda não consigo. Não, aqui outros navegadores vêm, mas é o seguinte, o da Microsoft sempre vem junto com o Windows. O Bing também é. Então, como vem de graça junto, entre aspas, né? A maioria dos fabricantes já manda no processo OEM, né? Que é On Manufacture, ou seja, já vem instalado de fábrica. Claro que daí o Windows vem de graça, o pacote Office não vem. Aí tu instala o que tu quiser. Aqui no caso do Instituto, nós instalamos o LibreOffice. Tem até na rede aqui já liberado, se vocês quiserem utilizar. Pensar, quem não conhece vai usar, só que o cara vai lá pro Google, começa a mexer no Google, o Google já oferece o Chrome, o cara sem saber, já instala sem saber mesmo. E tem uma outra funcionalidade que você é obrigado a fazer, né? Normalmente quando tu abre um arquivo ele já abre direto no Edge. E aí por comodidade a gente nunca muda, sempre que vai abrir no Edge, sempre abre no Edge. Sim. No nosso caso, como a gente tem aqui toda essa parceria com a Google para fazer uso do Google Classroom e usamos aí durante a pandemia o Meeting, foi cortado agora para que a gente retornasse às atividades presenciais. A gravação, porque o Meeting ainda dá para usar, só não consegue gravar. Então, por isso que a gente usa para gravar as oficinas aqui o OBS, que é uma solução. Ó, o que acontece com o nosso conhecimento? Ele é dinâmico. O Selby, 2001, criado nas interações sociais entre indivíduos e organizações. Lembre-se que as organizações são representadas por indivíduos. Então, acontece bastante
mudanças de cultura em organizações quando você começa a trocar as pessoas. E a cultura não pode ficar estagnada, ela sempre tem que evoluir. Né? E o conhecimento também é contextual, ou seja, sem contexto é simplesmente uma informação particular no espaço e tempo. E humanístico está relacionado essencialmente às ações humanas e enraizado na mente das pessoas. E aí tem dois tipos de conhecimento. O explícito, ele foi verbalizado e escrito, certo? E o tácito, é um conhecimento que está em nossas mentes, mas é difícil de transmitir. Então, voltando lá atrás, né, dos livros mais famosos, que é dos irmãos Grimm, que deram origem às séries, etc. e tal, o que eles fizeram? Eles pegaram o conhecimento tácito, de cada aldeia tinha uma lenda, um monstro para assustar as crianças, né, uma explicação sobrenatural para determinados fenômenos, e eles transformaram em conhecimento explícito. O que? Eles registraram nos livros. Né? Dentro da empresa também vai acontecer o seguinte: quando a empresa é pequenininha, trabalha muito conhecimento tácito. Por que na área de tecnologia se cobra tanto? Olha, quando você começar a programar, faz a documentação dos programas desenvolvidos, dos sistemas, faz a modelagem de dados, porque senão vira uma bagunça. E o que é comum? Que você tenha, e é uma área que se quem quiser se especializar vai ganhar muito dinheiro, que é o DBA, Database Administrator. Tá? Por quê? Porque é um pessoal que precisa ter muita lógica matemática para as cardinalidades, etc. e tal. E por outro lado, ele precisa conhecer muito dos bancos de dados. Então, um exemplo que eu experimentei foi na Secretaria de Educação. Na época, o CIASC não tinha funcionário suficiente, eu tive que forçar ele uns 3 meses até que eles me deram a carta dizendo que eles não iam me atender com aquela quantidade de funcionários, programadores, não tinha um DBA, não tinha um gerente de projeto, etc. e tal. A gente fez a contratação de 18 profissionais. O DBA, ele ganhava o equivalente ao gerente de projetos, que era o salário mais alto, só que ele trabalhava metade da carga horária. O que aconteceu? Em 3 meses, ele deixou o sistema redondinho, mesmo com a sistemática que era transmitir os dados via disquete ou por FTP de cada uma das escolas para processar lá no CIASC. O que acontecia? A aplicação convencional, o pessoal lia os dados e gravava. Só que ele lia os dados e gravava direto no banco de dados. O que o banco de dados faz? Ele vai guardar todo o log, quem inseriu, etc. e tal. E vocês já devem ter visto também, no banco de dados existe uma coisa chamada indexação. A indexação ficava comprometida, porque você ia inserindo dados e o banco de dados lá tentando se organizar. O que ele fez? Ele disse: olha, gente, quando vocês terminam de fazer o processamento, vocês só estão inserindo os dados? Sim. Ele disse: então é o seguinte, vamos gravar tudo em padrão texto, que é muito mais rápido. Ou seja, nós voltamos para a tecnologia semelhante ao COBOL. Então, em vez de ficar esperando processar o banco de dados, gravava todos os dados que tinham que ser inseridos, validados, obviamente. Aí o que ele fazia? Fez uma rotina que ele derrubava o banco de dados, ou seja, dava um shutdown no banco de dados, fazia o insert direto, sem cuidar dos índices, e fazia a reindexação do banco de dados, pelo próprio banco de dados, fazendo a reindexação normal. O que acontecia nesse caso? Antes a gente levava 12, 14 horas e às vezes tinha que interromper o processamento, não processava todas as escolas, porque às 7h45 da manhã tinha que liberar o sistema
para as escolas utilizarem de novo. E já derrubava ele às 8 da noite. Então, ou seja, a Secretaria das Escolas, a partir das 8 da noite, não podia utilizar. Caiu para 2 horas de crítica e processamento para gerar o arquivo texto para inserção e mais 1h30 para inserir os arquivos texto e reindexar o banco. Ou seja, passamos a fazer o processamento às 11 da noite até às 3h30 da manhã, estava tudo pronto, sistema liberado. Outra coisa que ele fez que ficou super legal depois disso foi: o que acontece com os alunos que terminam o curso? Tipo, também quem termina o ensino fundamental e vai para o ensino médio. Muitas vezes troca de escola, outros podem manter na escola. Quando tu pede alguma coisa da escola, chama-se o quê? Histórico. Certo? Então, o banco histórico significa o quê? Tudo que já está fechado. Então, eu não preciso mais saber qual o dia que o aluno faltou. Eu preciso saber o quê? Qual o total de frequência e falta que ele teve. Qual as notas que ele teve e a média. Então, ele separou os bancos, que tinha dados desde 1994, quando começou o sistema. Já estou falando de 2007, ou seja, 13 para 14 anos de processamento de dados. Guardou essa informação num banco chamado histórico, onde todo mundo das escolas tinha acesso apenas à consulta, não podia inserir nenhum dado. E você sabe que no banco de dados, quando você não faz inserção, é super rápida a consulta. E manteve todos os alunos cadastrados e a possibilidade de mexer em notas referente ao ano anterior. Ah, mas por que, professor? Porque acontece, qualquer estudante ou aluno, se ele tiver uma doença, principalmente no final do ano, ele vai ter prazo para entregar trabalhos, prestar provas, etc., no ano seguinte. A mesma coisa, o pessoal do ensino médio tem direito a ter 2 dependências. O que são 2 dependências? O aluno reprovou em 2 matérias, ele, no caso do instituto, ele tem um percentual de carga horária para presencial com o professor, e depois que ele faz essa aula presencial, ele tem que entregar trabalhos, realizar provas para tentar recuperar aquela nota. Então, ou seja, em 2022, os alunos têm que resolver situações pendentes de 2021. Então, se fazia normalmente deixar o ano anterior aberto ainda para alterações. Essas alterações acontecem durante o ano, fim do ano, fecha. Aí o aluno ou reprova ou passa. Então, normalmente o aluno se dedica para passar naquelas matérias anteriores para não perder aquele ano e deixa 1 ou 2 para ficar. Fora aquela situação de segunda época, que normalmente acontece em fevereiro. Vocês já ouviram falar? Alguns casos ainda tem. Então, são tudo informações que a gente tem que processar, ter esse conhecimento para fazer. Né? Então, olha aqui, ó, o Michael Polanyi colocou: nós sabemos muito mais do que podemos dizer. Exemplo, reconhecer um rosto e andar de bicicleta. Né? Esse andar de bicicleta, a instrução está simples, assim. Sente no cilindro, segure no guidão, coloque o pé no pedal e pedala. Use os freios manuais, ou então, naquelas bicicletas mais antigas, você leva o pedal para trás para fazer a frenagem. Essas são as instruções. Agora, sem você experimentar, sem ralar um joelho, um cotovelo até o nariz, é muito difícil de você aprender a andar de bicicleta. E aí tem a célebre frase em vários idiomas,
que é só recordar, é que nem andar de bicicleta. Né? Ou seja, se você já experimentou uma coisa, mesmo que você não tenha toda a prática, porque você não está utilizando frequentemente, mas você retomar. Mesma coisa em um idioma. Né? Acontece muito, e se Deus quiser nós vamos conseguir trazer e ter algumas palestras internacionais. Eu, quando faço intercâmbio ou quando recebo alguém de intercâmbio, o primeiro dia dá uma travada. Depois eles riem, depois Fábio, como tu melhorou o teu alemão, o teu inglês? Eu disse, não, é só porque fica adormecido, né? Então, resumidamente, o que acontece nas organizações? Você tem um conhecimento tácito, você faz a socialização, transforma ele explícito pela verbalização ou por montar, faz uma combinação, de novo internaliza. Por quê? Porque você faz a combinação com o conhecimento de outras pessoas. Sempre há uma troca de informações. Então, por exemplo, nessa oficina, o que acontece? Eu estou passando conhecimento para vocês, mas vai ter uma parte prática onde eu vou receber conhecimentos de vocês. Eu vou receber informações, eu vou ler os textos que vocês produzirem e isso vai me transformar. Ou seja, a versão do professor Fábio 2022, ela é a somatória de todas as outras 50 versões minhas, do meu ano 1 até os 51 que eu estou agora. Então, o que eu conhecia lá na década de 70 era menor do que eu conhecia na década de 80, que é menor do que na de 90, que é menor que do anos 2000, que é menor do que os 2010 e agora na década de 20, certo? Na empresa também. O que acontece? A partir do momento que você tem um determinado comportamento, você pode criar regras para validar aquele comportamento e, graças a Deus, agora nós estamos tendo o quê? A chance de inovar. As empresas estão abertas à inovação. Inovação virou a palavra de ordem. Vocês já viram o videozinho dos macacos molhados? A historinha dos macacos molhados da questão de não mudança organizacional? É um videozinho bem bacana, né? Que aqui está da pessoa e a dimensão ontológica da organização. É um videozinho muito legal que vale a pena vocês verem, que é a questão comportamental na organização. Esse aqui é bem pequenininho, tem só 2 minutinhos. Espera um minutinho, deixa eu aumentar o som. Hã? Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passava mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, um novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao macaco. O terceiro foi trocado. O quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. E os
invisíveis ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naqueles que tentassem chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Um dos desígnios é te ajudar a ir mais longe. Além das passagens com até 50% de desconto, agora também tem pacotes completos para hotel e voos para destinos incríveis do Brasil e do exterior. Acesse agora mesmo o site da 123 Milhas e aproveite para comprar seu pacote e fazer aquela viagem tão desejada. Tudo parcelado em até 12 vezes no cartão ou 6 vezes no boleto bancário. Desconto complicou. Comprou e é bom. Então, vocês viram como é a questão da mudança organizacional? Ou seja, depois da experiência, a experiência ali, apesar de estar representada, ela foi feita mesmo com o pessoal da NASA. Que era praticamente ver a questão do manter o comportamento dos macacos. E vocês sabem que, né, além da Laika, alguns macacos estiveram no espaço. A Laika foi pelos russos para saber se as condições não afetarem o cachorro, né? E no caso os americanos mandavam macaco porque geneticamente são os nossos animais parentes mais próximos. Então, pessoal, essa questão do explícito para o tácito, né, ela é muito forte, ou seja, todos os conhecimentos que você gera, você faz. E aqui no Instituto Federal, é importante que a gente sempre faça o quê? Artigos e relatórios. E mesmo que fizer um relatório, vai se transformar num artigo depois. Por quê? Porque isso é transformar o conhecimento combinado em conhecimento explícito. Por isso que as métricas, né, são número de publicações, etc. e tal. E agora, né, além dessas oficinas que nós estamos fazendo aqui, nós temos o 4C, que estamos começando a fazer as gravações, já tem algumas oficinas gravadas. Vamos estar lançando ele aí no mês de abril. E já convido vocês a prepararem os seus artigos. E, obviamente, aquele videozinho de, no máximo, 10 minutos, explicando os trabalhos que vocês desenvolveram. Então, sempre sai do indivíduo, no grupo, a organização e interorganização. O que é interorganização? É porque acontece a troca entre organizações. Como assim, professor? Olha, imagina. Vamos pegar aqui a cadeia de comercialização para chegar o creme dental para você comprar. Vamos fazer o contrário. Onde você encontra o creme dental para ser comprado? Supermercado. Aonde mais? Farmácia. E aonde mais? E mais uma, importantíssima. Onde é bem caro, mas está normalmente aberto à noite. Tem centro de conveniência dos postos? As conveniências dos postos. Quem lançou essa moda aqui no Brasil foi a AMPM da Ipiranga, que copiou isso da Rede Atlantique quando ela comprou a Rede Atlantique, que foi a primeira que lançou. Mas agora está aqui. Tanto é que tem, tudo resolve-se no posto Ipiranga, né? Eles criaram esse slogan. Mas quem entrega lá para eles? É direto a fabricante? Não. Eles têm no meio um item que é o distribuidor. Aí você vê lá, distribuidora
tal, ou o atacadista tal aqui, né? Então, a gente for olhar, você tem o Unibox, tem o Catarinão, tem o Brasil Atacadista, são grandes fornecedores aqui da região, e tem outras distribuidoras que você vê os caminhões, né? Como a distribuidora Toso, que é do Oeste, mas ela faz Santa Catarina inteira, e ela faz essa entrega menor. Tanto é que, por exemplo, se você for ver, por que nós temos vários produtos da Tirol, que é ali de 13 Tilhas? Porque eles têm um distribuidor bem forte que faz a distribuição dos produtos dele e também o incentivo a consumo. Você vai, às vezes, no supermercado, tem uma pessoa lá da Tirol te dando um pouquinho de iogurte, um pedacinho do queijo deles, etc. e tal, para incentivar a compra da marca. Então, essa relação tem a troca de informações e tem a troca de conhecimentos. E aí o que acontece com essas grandes marcas que não conseguem chegar, por exemplo, as marcas da P&G, da Unilever e etc e tal. O que acontece com essas grandes marcas? Como é que eles chegam, já que eles têm que trabalhar com conhecimento interorganizacional, organização, os grupos tal, como é que eles chegam no cliente final? Não só propaganda. Para chegar no cliente final, as redes sociais ajudaram muito. Eles fazem o quê? Já ouviram falar no caminhão e no avião do Faustão? Que era o mais famoso, mas todas as outras redes têm. É o quê? Você tem que se cadastrar, passar o teu e-mail e colocar os códigos de barra dos produtos para ser sorteado. E caso você seja sorteado, às vezes você ganhava até um cupom de desconto que você ia lá no supermercado, levava o cupom impresso, eles te davam aquele desconto para você comprar o produto pela metade do preço. Então não era só, eles viram que só dá para uma pessoa tudo, não ajudava. Então eles sorteavam alguns e davam o desconto para a pessoa pegar. Mas você tendo o e-mail da pessoa, você chegava aonde? Qual é a base do Facebook? Do teu cadastro? É o endereço do e-mail. Inclusive até telefone, né? Que eles colocavam. Exatamente, para receber o WhatsApp. A Coca-Cola faz muito nisso. Faz propaganda, a promoção. Mande o código que está na tampinha do produto tal para o seu. A partir do momento que você faz isso, eles têm o teu WhatsApp e quando tem outras promoções eles te mandam. E aí é o seguinte, você só faz promoção quando as vendas estão baixas. Se as vendas estão indo bem, ele vai mantendo. Ou no lançamento de um produto diferente. Por exemplo, após a Coca-Cola fazer a parceria com a Heineken e a Chincariol via Kiri comprar a Eisenbahn, a Ambev lançou o que? A duplo malte, certo? Mas ela não teve o mesmo efeito que essas outras duas, para quem gosta de uma cerveja por malte. E olha que eles forçaram, foi várias lives, todas as lives do sertanejo durante 2020 e parte de 2021 era tal. Qual é a marca que está agora que eles fizeram a parceria com a marca alemã? Spaten. A Spaten. Isso. Não sei se vocês lembram de uma palestra do Interuni que a gente fez em 2020. Foi gravada e tal, está lá disponível. Que tem um professor que é da área de informática e agronomia e ele explicou o processo de distribuição, como é que eles trabalhavam lá com as marcas de cerveja.
E o professor Domingos esteve aqui, infelizmente não foi possível nós entrarmos no instituto para conversar com vocês, mas ele é da escola técnica, vamos chamar assim, HSWA, a Hochschule, né, de Waldorf-Trierswald, que é do lado de Munique, que é a universidade que é parceira da Spaten, lá. Porque, se vocês olharem, a Spaten, a história dela, ela foi desenvolvida pelos padres franciscanos, que tinham um mosteiro e que depois virou essa escola técnica. Inclusive, se nós temos acordo firmado, se vocês quiserem, poxa, professor Fábio, eu quero passar uma temporada lá na Alemanha, fazendo intercâmbio, você pode participar do curso de mestre cervejeiro para iniciantes. Vamos dizer assim, é o carro-chefe deles. Então eles têm área de informática, tem área de agricultura que é bem forte, mas vamos dizer assim, o que chama mais atenção para os estrangeiros é esse curso de mestre cervejeiro. Eu não visitei essa, mas eu visitei a cervejaria de Kaiserslautern e uma cervejaria em Freiburg, e lá eles têm a tradição de 2 dias por semana, quando eles fazem o envasamento das cervejas, né, seja colocar nos barrilzinhos que a gente chamaria aqui de chopp, ou nas garrafinhas para vender no supermercado. Agora aqui no Brasil, vocês já viram a garrafinha que vem com um sistema de arame e uma tampa de... uma rolha de... ou plástico ou de... o nome daquilo, de porcelana, com uma borrachinha. Aqui no Brasil eu comprei a 1874. Que é essa aqui, ó. (1824), desculpa. Esta aqui é a cerveja. Bem bom. Esse é o sistema. Isso é patenteado da Alemanha. Então a cerveja, a garrafa volta, né? E ela pode ser, passa por água bem quente, né? Para não ser esterilizada, para depois ser reutilizada. Na Alemanha, o que eles fazem? Eles te cobram 50 centavos até 1 centavo de euro, 1 euro inteiro, para você devolver ela no supermercado, para ter a reciclagem. Você paga e depois retorna. As que eu comprei aqui, eu guardei para guardar outros tipos de bebida, né? Eu gosto de colocar fazer algumas cachaças misturada com alguns, já fiz de abacaxi agora, estou achando outras frutas para... E aí ela é super prática para fazer isso aqui. Então, quando eles terminam de fazer o processo, eles colocam o que sobra no tonel, porque daí a bomba de sucção não consegue mais fazer isso. Colocam em jarras para você se servir. Você paga uma taxa, você faz a visitação, ganha pãozinho, salada de batata, às vezes uns picadinhos de linguiça, né, tipo uma salsicha de cachorro quente, e você pode tomar cerveja à vontade. Normalmente eles recomendam, vá de bicicleta ou vá de ônibus, para você poder aproveitar bem a situação. E você experimenta. É fantástico isso aí para você fazer. Aqui quem faz essa mesma sistemática é a Salton, vinho Salton, ali em Garibaldi, pertinho de Caxias do Sul. Eu sempre recomendo. Fiz uma excursão que a gente passou na volta, né? A gente visitou algumas indústrias, a gente visitou a Agrale, a Randon não pôde, visitou a Entral, que faz essas lâmpadas aqui, né? Um sistema maravilhoso
italiano para fazer todas as dobras. Ele só não coloca a fluorescente mais, antes eles conseguiram colocar, porque ela estava dando muito problema de quebrar no transporte a fluorescente. Porque de qualquer forma você teria que colocar alguns papéis e depois para... Então eles só entregam ela montadinha assim, o eletricista só liga os fiozinhos na ponta. E é uma máquina italiana que faz tudo isso. E aí na volta a gente passou pela Salton. Eles queriam ir na ida, eu disse, não, gente, tem que ser na volta. O motorista até achou bem bacana, ele disse, poxa, eu e ele, nós não pagamos para beber, mas compramos algumas coisas, que você tem a opção de, você ganha alguns produtos para levar ou você toma. Eu disse, não, eu e o motorista não tem como nós bebemos. Mas eram alunos acima de 18 anos e cada um bebeu o tanto que quis. Foi um silêncio total, nós nem chegamos a parar mais em vacarias para jantar. O pessoal já estava... A gente parou para ir no banheiro e depois seguir a viagem, mais da metade do ônibus estava dormindo. Então, gerir esse conhecimento. Inclusive agora, formalmente, nós temos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área de gestão de conhecimento, na engenharia de conhecimento. O professor Juliano é formado voltado nesta área. É uma nova forma de ver as organizações com enfoque integrador para identificar, capturar, gerenciar e compartilhar o conhecimento das organizações. Então, olha, todos os capitais, aqui os autores, o Stuart chamava de capital estrutural, o outro de organizacional, o outro de estrutura interna, e o CRI de capital estrutural, combinando com o Stuart. O capital de clientes foi chamado de estrutura externa e o outro já fez mais amplo, capital de relacionamento. Então, na literatura, vocês vão encontrar uma coisa chamada stakeholders. Já viram falar nisso? Exatamente, ó. Stakeholders. Partes interessadas. Mas o conceito, é o seguinte, são as pessoas que têm interesse na gestão de uma empresa ou na gestão de projetos, tendo ou não feito investimentos neles. Poderíamos considerar a definição, ou seja, sempre de um modo mais abrangente. Então, stakeholders do Instituto. Tu tens professores e servidores, que a gente pode botar numa categoria só, os alunos, estudantes, mas também a comunidade externa. Por quê? Porque a comunidade externa é a que contrata os nossos estudantes quando saem. Certo? E o nosso objetivo aqui é mostrar um caminho diferente do que só ir para a comunidade trabalhar. É você desenvolver uma ideia tua. E aí, como eu tenho colocado nas oficinas anteriores, esse desenvolvimento de ideia permite que você faça o quê? Você tenha a possibilidade de desenvolver um novo produto, um novo serviço, entrar no mercado, certo? E na área de tecnologia, por tradição, esperar ser comprado futuramente. São raras as empresas que não fazem ou serem compradas ou fazerem parcerias. Por exemplo, a própria Delsoft é uma empresa que, com a criação da TOTUS, acabou fazendo o que é a junção com uma equipe que era do Paraná para atender aquele mercado e esse, porque aquela lá ela ficou sem o produto da DataSul para vender. Ela era menor, tal. Então eles fizeram a junção. No caso da Effect, que já fez a oficina para vocês,
eles receberam um aporte financeiro com Smart Money do grupo Nuvini, do Fundo de Investimentos Nuvini. A área central que a gente vai ainda fazer, a apresentação deles aqui para vocês, eles fizeram a parceria e receberam capital de investimento de um empresário direto. A Unifique é a junção de todas as pequenas empresas de internet que faziam empresa via rádio. Né? Ela começou aqui com a Aeroshotten, dentro do GTEC, que é a incubadora que a gente vai fazer uma visita a ela ainda, como BR Life. Por quê? Porque ela apareceu no momento em que a Brasil Telecom, na época, depois agora Oi, ela só atendia com internet ADSL até 2,5 km, 3 no máximo, em volta da central dela, ali no bairro, na Rua 15, né, que é o bairro Laranjeiras. Então, o que acontecia? Eu morava ali próximo do Instituto Maria Auxiliadora, tinha internet ADSL, era uma maravilha. Quando eu mudei lá para casa, a gente testou, não funcionou. Tive que cancelar todos os planos deles lá, foi aquele trabalho maravilhoso. E aí a BR Life passou a me atender com a internet via rádio. Depois que eles se uniram e virou Unifique, eles chegaram lá em casa com a fibra ótica. Antes eles tinham aquela internet via cabo de cabo. Que tinha TV por assinatura, não? Sim. Eles tinham esse aí também. Sim, eles também é o seguinte, eles compraram a RSTV, que era aqui próximo. TV a cabo, eles compraram para usar aquela estrutura. Até que eles tiveram a autorização para lançar as fibras. Lá em casa foi troca direta para fibra. Pensa numa maravilha. Sim. Que foi. Né? Então, gente, nós temos todas essas questões dos stakeholders. Né? E aí nós temos o capital humano, que esse aqui os dois chamam de capital humano, o outro de competências e o capital intelectual. Hoje, na Bolsa de Valores, esse aqui é avaliado na empresa. Então, quando um grande desenvolvedor de ideias, como o Steve Jobs, sai de uma empresa, ela dá uma baqueada, como deu. 2 anos eles, poxa, as vendas e tal, eles tiveram que trabalhar já uma equipe de inovação forte e design, principalmente, para manter o Apple, né, o iPhone, o Mac e tal, com designs diferenciados. Né? Por que a indústria de veículos ela vai trocando o design dos carros? Ela vai trocando o design dos carros porque a pessoa quer comprar e quer mostrar, não, meu carro é ano atual. É uma questão de status social. E tem 2 modelos de carro que continuam sendo produzidos com a versão velha, que é o Corsa Sedan e o Uno quadradão. Ele tem um que é mais arredondadinho, mas para que vende aquele? Tu vê que a maioria tá com uma escada em cima, ou então está todo plotado que é lá de uma empresa. São veículos que fizeram o quê? Fizeram o seu mercado para a área empresarial. E a área empresarial, ela não quer um carro bonito, não quer mostrar, eu estou com um carro novo, ela quer um carro que ande e aguente os desafios de trabalhar. Uma coisa que foi interessante foi quando saiu esse novo Ford Ka, em 2015, as empresas pré-moldadas de Coranga praticamente toda comprou pelo menos 2. Veio acho que umas 2 cegonhas só de Ford Ka novo, só feito por ano com as empresas de pré-moldado. Sim. Compraram uma quantia. Questão de preço e... Porque ele saiu aquele motor 3 cilindros, turbo, ele fazia uma economia muito grande. Sim. Por isso eles compraram bastante desses. E mais uma coisa, na época ali, se eu não me engano, a Ford tinha um benefício que tu podia usar uma parte daquele ICMS parado, porque tu paga muito ICMS na compra do cimento.
E aí, a empresa que fica credora do ICMS, ela pode comprar alguns bens, como máquinas e veículos, etc. e tal. Mas só que tanto as máquinas e os veículos eles têm que estar cadastrados e autorizados para fazer isso. E a Ford foi uma das primeiras a fazer. Então, pessoal, olha aqui como é que fica, para a gente entender os stakeholders, né? Nós temos os clientes fornecedores, que são os principais atores, novos entrantes tecnológicos, ou seja, empresas concorrentes, o governo que pode lançar leis e afeta o teu negócio, e aí vem da questão de políticas, os teus concorrentes e também a pressão sindical da área social. Para quê? Para que os funcionários tenham mais benefícios, etc. e tal. Diz que no Brasil é um dos lugares que nós mais temos benefícios para funcionários. Lá nos americanos não tem quase nada. O salário, tem lugar que o salário é semanal. Mas também tem o cara, como tu vê no filme, você está demitido. Está aqui o tanto que eu te devo pelo que tu trabalhou, tchau. Tu tem poucos benefícios. Não é? Minha mulher que trabalha com chinês, eles não têm muito questão de horário. Às vezes é 10 horas da noite, eles estão mandando coisa para ela. Sim. Por que eles foram? Eles têm uma cultura de trabalho, 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 trabalho e trabalho. Tem final de semana, não entende muito isso. Não, eles mal e mal têm uns feriados deles lá, religiosos, e acabou. Que são diferentes dos nossos. Então, por exemplo... Primeiras vezes era engraçado, porque eles queriam ir numa loja no domingo, daí eu tentava mostrar para eles, não, tá fechado, né? Tá fechado. Eles entenderam que no final de semana as coisas não funcionam direito. Agora já entenderam. Não é São Paulo, né? Mesmo assim, São Paulo fecha muita coisa. Né? Mas São Paulo não dorme. Então, e aí tem as questões de economia global também, né? Que influencia. Então, por exemplo, vocês viram aí o aumento dos preços dos combustíveis e agora de várias coisas por conta da famosa guerra Rússia-Ucrânia. Então, resumidamente, nós temos o capital de relacionamento, o capital intelectual, o capital estrutural, envolto do capital ambiental, onde a empresa está, a organização está inserida. Outra coisa que precisa a empresa fazer é o seguinte, não é só vender, ela tem que mostrar um lado social, porque senão as pessoas não estão mais comprando. Se ela tem produtos de origem reciclável ou ambientalmente, né, mantendo o meio ambiente bem... Desculpa, licença, já aqui é o intervalo. É porque o teu pai está ali embaixo, não tem como para destruir. Tá, 9h30 eu termino aqui. Então, continuando aqui, tudo isso é importante para ambientalmente, com madeira reciclada, com reflorestada, etc. e tal, né? O conjunto ambiental é de fatores que identificam o ambiente onde a organização está inserida, características socioeconômicas, aspectos governamentais, financeiros e culturais. O estrutural é o conjunto de sistemas administrativos, modelos, marcas, a infraestrutura física necessária, ou seja, tudo aquilo que fica na organização quando as pessoas vão embora para casa. Foi a melhor definição que eu vi. Não é? E o capital de conhecimento, é o relacionamento, não é, da organização com seus clientes fornecedores, o retorno financeiro, o retorno de imagem, que eu coloco, né? E a cobrança de qualidade dos serviços e produtos fornecidos. E o intelectual, tanto a capacidade, a habilidade e a experiência, quanto ao conhecimento formal das pessoas que entregam a organização. A sinergia entre esses capitais é o que gera a fonte de riqueza. Então, quem conseguir melhor combinar isso, né, e aproveitar melhor, vai gerar mais valores para os seus produtos e serviços. Então, a indústria, ela tem toda uma cadeia abaixo dela de serviços, por exemplo, para deixar aquele ar-condicionado ali instalado. E aí, isso está gerando mudança
no cotidiano das pessoas, ou seja, cada vez mais rápido. Pós-pandemia, mudou mais ainda. Várias oportunidades que apareceram para trabalhar, inclusive oportunidades para trabalhar lá para fora. E eles estão pagando o salário de lá, transformado aqui, vira bastante. E ainda fazem a jogada. Olha, vai ser híbrido. Você trabalha do Brasil e tal, 1 ou 2 vezes por ano você vem aqui na empresa, passa uma temporada com tudo pago. Então, o processo de transformação tecnológica está se expandindo exponencialmente em razão da capacidade de criar uma interface entre os campos tecnológicos, a linguagem digital comum, na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, processada, transmitida. Ou seja, vivemos em um mundo que, segundo Nicolas Negroponte, se tornou digital. Alguns exemplos: o que acontece com a Receita Federal, Imposto de Renda, tudo está lá, tudo resolve. E aí, no caso da Receita Federal, com aquele programa de benefícios para a pandemia, cadastraram 35 milhões de pessoas que não estavam cadastradas. Lembra? Foi uma correria para a Receita e tal, tiveram que fazer tudo digital. O DETER, nós temos horários de ônibus, que mostra aqui. O DETRAN, eu posso ver a minha carteira de motorista, pontos e os dados do meu veículo. Secretaria da Fazenda, legislação tributária, o IPVA que a gente tem que pagar. Notícias de economia, da UOL, da Invertia, que são famosos. Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, que era o 001, o BES, que era o 27, virou Banco do Brasil. Caixa Econômico 104, Itaú, o Bradesco 237, né? O Unibanco virou Itaú. São todas empresas extremamente baseadas em digitais. E aí, outras fontes de informação. Então, com isso, nós encerramos a nossa